Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais uma live aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, noite de segunda-feira para a gente falar de Série C do Campeonato Brasileiro. O Santa Cruz foi até Limeira, no interior de São Paulo, e venceu em 2-1 na estreia do técnico Christian de Souza. Ainda não dá para dizer se ele é bom, mas que o cara tem estrela, tem 2-1, né? Gols inusitados, né? Os dois gols do Santa com uma contribuição generosa, né, do goleiro Saulo, mas o que importa é que o Santa venceu, voltou a vencer na Série C, se distanciou da parte de baixo e se aproxima do G8, né, ainda faltando muita competição pela frente. Vamos falar dessa partida agora. Eu sou o Fábio Hermano, já estou conectado com Gabriel Itajara, direção e trabalhos técnicos é de Alan Roberto. Você que está chegando aí, já deixa o like no vídeo, não é inscrito, aproveita, faça a sua inscrição e compartilhe, tá, esse conteúdo com parentes e amigos tricolores. Tá? E chega no chat também, tá? Como é live hoje, comentem aí que a gente vai lendo. Daqui a pouquinho eu vou separar um momento da live para interagir com vocês aqui junto com o Gabriel. Gabriel, vamos lá, né? Vitória importante, né? Hoje eu acho que mais importante do que jogar bem, enfim, apresentar um futebol muito diferente, que também não é fácil, né? Em menos de uma semana o treinador chegar e já dar uma nova cara, mas fato é que o Santa Cruz foi mais competitivo, né? Fez 2 gols no segundo tempo, né? Um jogo que no primeiro tempo ali mais modorrento, né? Mas no segundo tempo as coisas aconteceram. 2-1, gol do Ronald, depois gol contra do Saulo. No final teve o gol da Inter de Limeira, teve um sufoco, né, ali na parte final, mas o Santa segurou, né, soube sofrer na parte final e conquistou esses 3 pontos importantes. E aí, Gabriel, o que significa essa vitória? Já dá para dar uma empolgada com o novo treinador? Calma lá, hoje foi um jogo muito mais circunstancial do que exatamente o dedo e o trabalho do Christian de Souza. Boa noite, Fábio. Boa noite, Alan, que está aí nos trabalhos técnicos, e todos os nossos amigos aqui no chat, que mais uma vez já estão aí se movimentando nos trabalhos aí de comentar junto com a gente. Primeira coisa, essa vitória é a vitória de alívio. É uma vitória que interrompe a sequência de derrotas do Santa Cruz e a sequência sem conseguir vencer, né? Que venceu a primeira rodada apenas o Santa Cruz. E aí a gente bota nesse recorte aí o técnico Christian de Souza. Se nesse momento e o jogo na circunstância que foi, fica difícil colocar simplesmente aí a piadinha do sentir o dedo do treinador, a gente pode dizer que, no mínimo, ele tem uma competência na competição na edição de 2026, pois ele segue invicto num recorte que a gente pode dizer, 6 partidas não é pouco, né? E aí a gente vem aí com 4 vitórias pelo Amazonas, uma vitória pelo Santa Cruz e um empate. Essa é a campanha do Christian de Souza nessa Série C. Então ele vai aí, quebra o momento ruim do Santa Cruz, que era o que precisava antes de qualquer coisa, antes de jogar bola, antes de fazer as coisas acontecerem, ele precisava fazer o time parar de perder. O time parou de perder, a gente pensou assim, hoje o negócio é não sair com a derrota de Limeira, sair com a vitória é mais do que lucro, é um momento aí para a torcida também sentir um momento de calma, alívio e de sensação assim, que as coisas podem ser um pouco diferentes. O Santa Cruz também, assim, tem toda a incompetência, mas também teve muitos momentos de azar, né? Se a gente pensar, inclusive, na última rodada aí, que o Israel foi embora
e aí o titular que vira Thiago Enes se machuca e o Santa Cruz fica assim lateral para jogar nesse momento, já era uma coisa assim que também denotava o azar. E hoje, todo esse azar que o Santa Cruz teve em rodadas seguidas nessa Série C, teve completamente o oposto nos gols que determinaram a vitória do Santa Cruz na partida de hoje. Muito bem, vamos falar muito desse jogo, né? A galera que já tá no chat, mas antes, vamos para um recado da nossa parceira Carrilho, porque tá rolando o Feirão Sem Igual e tem um recadinho para você sobre ele. De cabeça e sem despesas com documentação, no Feirão Sem Igual Carrilho você encontra opções a partir de 249 mil sem entrada. Parece brincadeira, não é? Mas com a renda familiar a partir de 5 mil, você pode ter um carrilho para chamar de seu. Com apartamentos de 2 quartos, sendo uma suíte, varanda e uma estrutura completa de lazer, segurança e conveniência, para viver momentos incríveis com a família e amigos. E ainda escolhe onde quer morar, no Vila Aurora, em Paulista, um bairro planejado que não para de crescer. Na Caxangá, a 2 minutos da avenida ou a 400 metros do Shopping Recife. É tempo de virar a chave da sua vida. Mas atenção, o Feirão Sem Igual é por tempo limitado. Você não vai ficar aí parado, não é? Clique agora e aproveite as condições especiais. É Carrilho, faz acontecer, é para você. Muito bem, recado aí da nossa Carrilho, inclusive QR Code tá na tela, tá? Você já pode ser direcionado para a central de vendas, é só apontar a câmera do seu celular. Se quiser, pode digitar o número também, o 8132311703, né? A Carrilho com o Feirão Sem Igual. É a oportunidade, tá? Que você esperava para escolher um Carrilho para chamar de seu. Bom, vamos voltar aqui para falar de Inter de Limeira 1, Santa Cruz 2, né? Alguns comentários aqui da galera, né? O Wagner Silva fala, tava esperando por essa não. O que? A live ou a vitória do Santa Cruz? O BT Menezes fala que agora a gente chega. O Marcel Mariano fala grande vitória. O Guilherme Tavares fala que um milagre aconteceu e que sábado é para encher a arena. O Jânio Delfino fala pronto, agora é o Barcelona. O goleiro deu 2 gols e o Santa Cruz não jogou nada. O nosso querido Christian de Souza lembra um pouco o Pep Guardiola, né? Então pode ser aquele Barcelona da época do Pep Guardiola. Só que bem mais defensivo no caso. O Júnior 27 fala boa noite, simplesmente o time não sabe fazer gol. Desaprendeu, temos de contar com a sorte. Outra coisa que o que está acontecendo com o Patrick Alan, ele quer ir embora? Daqui a pouco o Gabriel responde. O Pedro Cazé fala grande vitória, não pela partida, mas pela importância do jogo. Treinador foi bem, escalação boa. Ele mexeu bem no time também. O maior problema desse time são os volantes. Os 2 titulares de hoje foram muito mal. E o Carlos Mocego fala que no Santa tudo é bizarro, até os gols. E o Rinaldo Jatobá fala, não iludam a torcida, o time é horroroso. Bom, né, muitos comentários 880, tem uma galera aqui também mais pé no chão, né, Gabriel? Acho que o que interessava hoje era a vitória, né? Acho que não tem muito o que exigir, até porque o Christian de Souza não é um técnico muito, enfim, muito rebuscado, né? É tentar fazer um time competitivo e um time eficiente quando chegar lá na frente, assim, não vai mudar muito, né? Eu acho que vai ser meio por aí. A postura defensiva do Santa até achei interessante, soube se defender ali naquela parte final, enfim, tem qualidades, né, Gabriel, hoje, não foi só, fez 2 gols na sorte e venceu, sim, teve uma postura que me parece que é uma evolução em relação ao que a gente vinha vendo nos jogos anteriores. Sim, exatamente, o objetivo do Christian de Souza quando pega um time, um gigante que foi do Santa Cruz, no tipo de crise que está nesse momento, a primeira coisa que ele tem que pensar é sempre estancar a sangria, né? Para o time de sofrer gols ou para de jogar de uma forma que vai perder, como estava perdendo aí em 3 partidas consecutivas. Então, dessa forma, ele hoje tentou aí fazer essa diferença, inclusive na escalação ele já confunde, não sei o quanto que ele confunde o Matheus Costa, né, da Inter de Limeira, mas o torcedor tenho certeza que ele confundiu com os 3 zagueiros na escalação, mas que quando a gente vê dentro de campo, a formação não muda, tá? A formação seguiu naquela mesma base do 4-3-3,
com o Eurico surpreendendo, fazendo a lateral direita. E aí a primeira coisa, assim, quando eu percebi que o Eurico ia ficar bem postado na lateral, mas o Ronald não ia ser o tal ala que se imaginou quando viu a escalação aí de 3 zagueiros, eu fiquei pensando, pô, por que o Claudinei não pensou em Eurico e não Renato para fazer a lateral? Renato hoje, que inclusive nem entrou. Isso demonstra muito, assim, também um pouco da pegada que me parece que queria o Christian de Souza na sua escalação. Por exemplo, com o Vitinho sendo o principal meio-campista e não o Patrick Alan, que tem um jogo mais cadenciado, de um passe bem melhor, mas na questão de intensidade, na ajuda da marcação-pressão, né? O Vitinho tem uma entrega muito superior do Patrick Alan, e aí juntando ele, o Ronald, e aí o Everaldo também, que me surpreende, tal. O Everaldo ajuda muito mais na marcação do que eu imaginei que ele poderia ajudar. Isso compensa demais a falta de ajuda do nosso Thiago Marques, que segue aí nessas dificuldades. Nessa escalação que eu falei, a expectativa era, já que você tem um Eurico de um lado, não subindo muito como lateral, era o Zé Mário ter sua partida de maior destaque ofensivo, de maior aparição no setor ofensivo. Eu acho que é justamente uma das coisas que a gente sabe que não deu certo no Santa Cruz no primeiro tempo. A criação. E aí vai do conjunto e vem desde o time do Claudinei Oliveira, né? Nenhum momento o time do Santa Cruz nessa Série C teve nenhuma capacidade de criação. E aí isso passa muito de vir de trás dos zagueiros, do próprio Zé Mário que eu citei, mas da dupla de volante, que hoje ficou aí pelo Favela, voltando ao time titular. A Favela segue sendo muito criticado pela torcida. Hoje eu vi de novo comentários da torcida aí muito, muito nesse sentido de não curtir, inclusive curtiram demais a entrada do Léo Costa e do Andrei, que eu acho que isso é um caso à parte para a gente conversar sobre. Mas esses dois jogadores, o Silva e o Favela, têm pouquíssima capacidade de criação. E o Vitinho, não tendo como característica principal o passe, então foi um Santa Cruz que estava guerreando muito no setor ofensivo e no meio-campo, estando bem postado na defesa, mas uma capacidade de criação nula. E foi bem isso o primeiro tempo que a gente viu, um Santa Cruz sem nenhuma capacidade de criação e com uma tentativa ou outra de uma escapada do próprio Ronald, que acaba no segundo tempo sendo importante nessas escapadas. O Everaldo, vez ou outra, mostrando que tem a qualidade no pé, mas faltava principalmente ali uma articulação melhor do meio campo, vindo principalmente do Vitinho, mas o Vitinho estava claramente numa função tática aí, muito mais preocupado defensivamente, muito mais preocupado em estar fortalecendo o meio-campo do Silva e do Favela do que necessariamente estar contribuindo no setor ofensivo. E o Thiago Marques, obviamente, é outro aí que no primeiro tempo a gente já começa. Viralizou, né? Passou aí em vários grupos de WhatsApp, várias postagens no Twitter, que o primeiro tempo do Thiago Marques, assim, a dificuldade dele para dominar a bola, dele seguir um lance, dele fazer qualquer coisa. Acho que o jogador do Santa Cruz mais comentado nesse primeiro tempo acabou sendo o Thiago Marques, e principalmente pela sua dificuldade, né, de domínio, de fazer o jogo seguir. E foi dessa forma aí que o primeiro tempo acaba com o Santa Cruz tendo um gol anulado, né, que a gente viu aí do William Alves, outro que voltou pro time titular. Surpresa, achava que o Edson Miranda tinha ido bem na partida contra o Guarani, mas o William Alves é experiente, acabou vindo muito bem para esse time titular de hoje. E acaba que nesse primeiro quis ganhar o mais experiente, né? Não quis deixá-lo no banco. Exatamente. Se a gente pensar que, por exemplo, o Fabinho, que era o outro experiente e foi capitão na última partida, estava de fora por conta de lesão, acho que ele apostou nessa experiência do William Alves. Eu imaginei um jogador mais novo, mas hoje a partida, inclusive, do William Alves foi interessante, tá? Foi, assim, a melhor dele, e era o zagueiro que demonstrou maior fragilidade durante essa Série C do Santa Cruz, talvez aí mais bem protegido, como eu falei. Beleza, o Eurico ele foi lateral, mas ele assim
vamos tentar pensar aí o lateral mais defensivo possível, o lateral que menos apoia. Foi aí a partida do Eurico o tempo inteiro. E aí, como eu falei, acho que acaba o primeiro tempo sem muita coisa acontecendo, mas já com, por exemplo, o Christian observando o que é que podia melhorar para esse segundo tempo. Se o meio-campo estava claro que precisava de maior criatividade, mas eu acho que ele teve receio de perder a intensidade, ele mudou na lateral. Que o Zé Mário, ele que vem sequências de partidas muito ruins, seguiu sem conseguir aproveitar, sendo o lado dele o lateral que teria a liberdade para atacar, né? Enquanto o Eurico não ia subir para fazer um cruzamento, a gente esperava que o Zé Mário aparecesse um pouco mais, pelo menos armando o meio campo, como ele já apareceu algumas vezes, mesmo com essa linha de 4. Acabou que a primeira substituição do Christian acaba sendo tirar o Zé Mário para colocar o Alex Juan. Alex Juan, muito mais característica de ala, apesar de também não ter aparecido tanto por ataque. A gente percebeu aí que o time já dá uma melhorada, o Santa Cruz já vai para outro momento, e aí toda essa questão da intensidade da briga do meio campo, em algum tempo, no segundo tempo, resulta inclusive no primeiro gol. O muitíssimo criticado, não só pela torcida, mas como até a imprensa que estava acompanhando o jogo, Silva, batalhou bastante no meio campo, e no primeiro gol do Santa Cruz é uma roubada de bola dele que, assim, a gente tem que ter cuidado, assim, ele não roubou e deu um excelente passe para pegar a bola. Foi uma volante do nível dele. Ele deu uma brigada no meio campo, a bola bateu nele e seguiu para o ataque. Aí sim o Ronald foi muito bem, foi para cima, acabou dando um chute, e o Saulo, meu Deus do céu, acabou aceitando de uma forma vexaminosa para ele, né? Que situação aí, o Saulo no primeiro gol do Santa Cruz. E é isso, assim, eu fiz questão de ressaltar esse roubo de bola do Silva, porque ele claramente, assim, não é o volante ideal. A gente já vê, inclusive, nos comentários, gente dizendo, o Silva é horrível. Ele não foi bem, não dá para dizer que é uma grande partida, mas dentro da limitação, e eu acho que da proposta do meio-campo do Christian de Souza hoje, que era um meio-campo mordedor, assim, menos posse de bola e mais, assim, toma a bola do adversário, machuca bastante, batendo bastante, tanto Favela quanto o Silva bateram direitinho hoje, e o Vitinho nessa ajuda, né, deles em fazer pressão. Acabou que numa dessas aí ele toma uma bola e o Ronald faz o primeiro gol do Santa Cruz. E aí, obviamente, tem mais uma sequência onde o Ronald faz o segundo gol do Santa Cruz, e aí é um gol que conseguiu ser mais bizarro que o primeiro, né? Todo mundo que acompanhou aqui não entendeu. Santa Cruz, mais uma vez, num ataque de velocidade com o Ronald, e acaba, a bola vai, bate na trave, bate na cabeça do Saulo, entra devagarzinho, de uma forma bem ridícula, e acabou aí, 2-0 Santa Cruz. Apesar de não ser do Santa Cruz ainda ter levado um gol e ter sofrido bastante pressão no fim da partida, acho que com 2-0 nem o torcedor mais otimista da Inter de Limeira acreditava sequer no empate, né? A moral do time caiu muito. Incrivelmente, né, a Inter de Limeira começou a fazer muitas jogadas com o Saulo saindo desde trás, e foi um momento que a torcida foi completamente contra a Inter de Limeira. Era um momento todinho que a gente ouvia a torcida reclamando bastante, vaiando bastante o Saulo, que acabou indo para esse caminho e acabou ficando muito nervoso. Inter de Limeira ainda foi chegando, conseguiu um gol com o Getúlio, que é um atacante aí que eu acho ruim, tá? Eu acho o atacante fraco, não queria no Santa Cruz, mas é um atacante que ano passado subiu com a Chapecoense, um atacante de mercado que constantemente está aí nos times de Série B, tudo bem que não de Série B de cima, mas é um jogador que tem história, passou pelo Vasco e acabou fazendo um gol de cabeça, um bonito gol de cabeça, demonstrando aí, inclusive, melhor momento até que os centroavantes do Santa Cruz, né? Tanto o Thiago Marques quanto o Quirino, que acabou entrando. E aí o Santa Cruz, no decorrer dos momentos da partida, teve as entradas do Andrei e do Léo Costa. O Léo Costa fez a estreia hoje. Acabou que a torcida gostou bastante, acho que inclusive gostou bastante dos dois, tá? E o Andrei, cara, eu achei a substituição mais arriscada de todos, assim. Não acho que ele foi mal, não acho que ele teve
um momento nem sequer perigoso na partida, mas é um jogador que na temporada mostrou dificuldades de ter fisicalidade para se manter em campo. É a primeira partida do Andrei nessa Série C. A gente não viu o Andrei na Série C. E aí a gente vê o Andrei entrando no lugar do Favela para segurar o resultado. Eu fiquei com muito medo. Assim, rapaz, na hora eu pensei, esse é o tipo de substituição que eu achava que perderia a partida. Porque ele confiou no jogador que, de fato, ele excede na técnica, mas é muito abaixo fisicamente. E, principalmente, ele é muito abaixo do que o Favela. Porque o Favela, assim, a contribuição do Favela é física. Não é mais nada. Você pode procurar qualquer elogio de qualquer treinador do Santa Cruz para Pedro Favela nos últimos 6, 7 meses. E todos é só sobre físico. Não é sobre uma virada de bola que ele consegue dar, não um passe para frente que ele consegue fazer, não é nada, nem uma arrancada com a bola, não é isso que é tirar a bola, é tomar a bola. A única coisa, e o Silva parece que é muito esse estilo, tá? A gente fica cada vez mais claro assim, que Silva e Favela é a dupla de volante que vai ser. E aí, para a torcida do Santa Cruz, que quer um jogador que toque a bola como o Andrei, teoricamente tem essa capacidade, hoje acabou se iludindo, tá? Eu percebo que a torcida do Santa Cruz está um pouco iludida com o Andrei, já está, inclusive, vi alguns comentários no caminho de Léo Costa e Andrei foi a melhor dupla de volantes do Santa Cruz nas últimas partidas. Eu acho um exagero assim terrível, acho que a galera tem que ir com um pouco calma. Léo Costa é um jogador que vem do futebol iraquiano e vem de problemas físicos. O Andrei ainda não demonstrou essa capacidade durante o Pernambucano, que é um campeonato abaixo da Série C. Por isso que eu vou na calma e eu manteria sim a dupla de volantes de maior pegada, que é o Silva e o Favela. E sim, experimentando aos poucos aí o Andrei, que hoje demonstrou, talvez hoje tenha sido a volta do Andrei para a temporada 2026. Se o legado do Christian de Souza for por esse caminho, além das vitórias, ressuscitar jogadores técnicos, se tem um reforço que o Santa Cruz precisou em toda essa temporada. A gente está no dia 11 de maio, o Santa Cruz ainda não teve um segundo volante. Um jogador que tem a capacidade de pegar uma bola na parte mais de trás do meio campo e ter bons passos para frente. Teoricamente, o Andrei seria esse cara. Então, se ele conseguir ressuscitar Andrei nesse elenco, aí pode ser o melhor reforço do Santa Cruz para o restante da competição. Porque, inclusive, o Andrei, se ele tiver realmente o físico, aí eu vou seguir sem acreditar, ele vai ser um jogador aí que é acima da média para esse Campeonato Brasileiro da Série C. Realmente, não, o problema do André é mais físico, né? Ele, no Vasco, ele era um bom jogador, né? Enfim, jogava Série A, enfim. Tinha uma qualidade que, se ele repetir metade numa Série C, certamente ele vai contribuir. Bom, mas sobre a postura, Gabriel, você viu alguma evolução em relação ao time do Claudinei? Quais foram as diferenças que deu para perceber nesse primeiro jogo? A gente viu que em termos de escalação ali, 3 alterações, né? Não foi uma mudança tão abrupta, né? O esquema também ali praticamente mantido. Mas em termos de postura ou em termos de, enfim, estilo de jogo, a gente teve algumas diferenças ou alguma diferença em relação ao time do antigo treinador? Eu acho que a principal diferença é a percepção do que o time precisa de físico em campo. Por isso que eu citei bem ali. Quando você tira um Fabinho, por exemplo, o que deixou Silva muito sobrecarregado. Acho que hoje Silva foi melhor do que na partida contra o Guarani e sigo insistindo. Eu entendo tudo que a torcida vê de mal na partida do Silva. Ainda assim, hoje ele foi melhor do que na partida contra o Guarani, porque do lado dele tinha outro jogador que não sobrecarregava, que primeiro alcançava os adversários na bola, né? O Fabinho no jogo contra o Guarani não alcançava ninguém para fazer uma falta, enquanto o Silva e o Favela têm essa possibilidade física de fazer uma falta. O Vitinho, por exemplo, no meio campo, sendo um jogador aí de maior mobilidade, mexe muito, jogador que eu nem acho que foi tão bem assim, mas ele é muita movimentação. O Ronald e o Everaldo, mesmo caminho. O Eurico, acho que toda essa capacidade do Santa Cruz de brigar mais foi a principal diferença. E a briga está no físico também, porque o Fabinho a gente via correndo, e ele correu direitinho, o cara corre. O problema é que não alcança ninguém. E se não alcança ninguém, não consegue quebrar ninguém,
você vai acabar deixando o time fluir. E na semana passada o Guarani fluiu no meio-campo do Santa Cruz. Tinha muito buraco. O buraco no jogo de hoje a gente não viu. Defensivo, o Santa Cruz tá mais físico, tá mais físico. O problema é que se tem uma coisa que é muito parecida do time do Claudinei para o time do Christian de Souza, é a incapacidade de articular jogadas, de ter 3 toques de bola, assim, vem um zagueiro, a bola passa pelo volante, do volante para o meio campo, e o meio campista vai fazer uma jogada. Isso tanto não aconteceu em nenhum momento na partida de hoje, quanto não acontecia no time de Claudinei. Eu acho que então esse aí é a principal questão, né? E aí, querendo ou não, para ter esse tipo de criação, vai ser mais difícil, vai ser mais demorado, vai ser provavelmente também com outros tipos de jogadores, talvez uma volta do Regis, uma volta do Patrick Alan no time titular, consiga dar essa maior possibilidade do Santa Cruz articular melhor jogadas, mas nesse momento eu acho que é isso, a fisicalidade acaba jogando uma postura do Santa Cruz diferente, e isso a gente viu refletido no placar de hoje. Muito bem, mais comentários aqui da galera. O Finanças com Propósito fala que o Ronald fez tudo errado nesse segundo gol e deu tudo certo. O Daniel Ortega fala sorte de campeão, fala que o Santa não tinha ataque de velocidade. O Leonardo Ximenes pergunta se deu saudade do Saulo. Não, nem um pouco. Se bem que os goleiros do Botafogo estão tão mal, viu? Só que o Saulo tomou um frango pior do que o que os goleiros do Botafogo estão tomando atualmente. Então, não senti não. O Bruno Geek fala que a sorte do Santa no segundo gol foi absurda. O Pedro Cazé perguntando sobre o esquema. Se foi 3-5-2 ou um 3-4-3. Não, né? Foi um 4-3-3, 4-3-3 né? mesmo, exato. Só que aí tem essa hibridez, né? Quando você tem um zagueiro na lateral, vai ter momento que o Alex Juan passa, e aí eles fecham aí 3 zagueiros, mas no geral ficou sempre uma linha de 4 ali na defesa. Muito bem. O Eliege Cris fala boa noite, Fábio Biel. O Marcelo D2 de Camaragibe. Avante Santa Cruz, meu eterno amor. Valeu, Eliege. O Ícaro Gibran. Precisamos de um homem-gol. Ele é de Contagem, Minas Gerais. E o Hélio Gomes fala: o técnico teve pouco mais de 3 dias de treino, já quer o time jogando um primor. Hoje o importante foi o resultado. E o Alex fala que a criação do Santa é limitada devido à dupla de volantes. É por isso, Gabriel? Também. Foi o que eu citei, né? Não teve um segundo volante com capacidade de passe até o momento nessa temporada. Então, de fato falta. E aí hoje, com 2 volantes que é mais pegadores e um meio-campista que não tem como característica o passe, é mais um jogador de condução e de chute de fora da área, acho que a criação acaba passando muito também por essa dupla de volantes e no geral, né, o meio campo que o Christian decidiu pôr em campo hoje. O Danilo Cordeiro fala que o nome do ataque para o Santa é Ciel. Pô, peraí, o Ciel tem 200 anos. Se bem que deixaria gol, né? Mas acho que o Christian de Souza vai preferir um time mais jovem, né? Eu tô seguindo numa aposta de um time sem centroavante. Eu tô querendo já, assim, não aguento mais nenhum. Santa Cruz tá pagando caro em Quirino, em Thiago Marques. O Heron não sei nem se é caro, mas tá aí, né? É um centroavante que já foi artilheiro de Série D. Eu não quero nenhum em campo, assim. Eu quero. Pode botar o próprio Ronald, com esse 1,5 m dele de centroavante, eu vou preferir do que o Thiago Marques. Tá complicado. Muito bem. E o Pedro Casal lembra, contratação agora só vai poder estrear na 15ª rodada, tá? Então é essa galera aí, tá? Vai ter que tirar soluções com o elenco que tem hoje. Não tem muito o que inventar não, né? Série C até lá só pode trocar de técnico. Então como o Santa já trocou de técnico, torcer aí pro Christian de Souza manter essa boa fase. E assim, o Christian de Souza é isso, né? Geralmente os times dele tem menos posse de bola, tem menos finalização, mas vai ser um time mais, em tese, mais efetivo, que vai jogar no erro do adversário. E hoje a Inter de Limeira cometeu 2 erros, Gabriel. Então assim, já foi um jogo com um pouco da cara do Christian de Souza, tá? Eu não sei se vai
se vai ser tão diferente disso não, tá? Eu acho que é isso, um time competitivo, um time que vai dividir cada bola como se fosse a última, um time mais organizado defensivamente, um time que vai aproveitar os espaços do adversário, né? Os gols do Santa foi roubando bola e depois jogada de velocidade. Eu acho que vai ser muito isso, né, Gabriel? Eu acho que não vai ter muita mudança. Claro, pode aprimorar esse estilo, mas eu acho que o estilo vai ser parecido com o que foi hoje. Também acho. E eu acho que é exatamente isso que o Santa Cruz está precisando, tá? Esquecer um pouquinho aí uma questão de qualidade, de cadência, de uma super capacidade. E agora é os guerreirinhos. Como eu falei, estanca a sangria, fecha a casinha, fechou, parou de sofrer gol, conseguiu segurar os empates. Não foi nem empate, foi logo uma vitória fora de casa, ótimo. Agora, como fazer isso aí contra o Volta Redonda jogando em casa? Porque vai ter que seguir se segurando bem na defesa, mas vai ter que ter uma capacidade de criação melhor do que teve hoje, até porque a torcida não vai simplesmente aceitar que a equipe não tenha a capacidade de criação. Então, eu acho que hoje a gente já teve os primeiros vislumbres aí do que é que ele pode tentar para ter uma equipe atacando e armando um pouco mais de jogo para o jogo agora contra o Volta Redonda na Arena. Vamos ver, principalmente, né? Vai ter qualidade do gramado, vai ter torcida a favor, deve chegar junto a torcida. Estou vendo muitos comentários ali falando a 20, 25 mil torcedores. Vamos ver se a torcida vai chegar tão bem assim, mas eu acredito que vai. Então, nesse sentido, eu vejo aí o Santa Cruz indo sim para uma melhora gradativa e passo a passo do Cristino de Souza. Mas é isso, nada de futebol vistoso, nada de... por exemplo, eu cheguei a citar no raio-x da Série C, né, que a mudança de postura do Náutico que melhorou com o Hélio dos Anjos nunca vai ser uma mudança que o Hélio dos Anjos conseguiu promover no Náutico do ano passado, que conseguiu jogar um grande futebol. Mas sendo competitivo e principalmente certeiro no que está pretendendo na temporada, aí vai estar todo mundo satisfeito. É o Santa Cruz conseguir vencer em casa, perder menos fora e assim chegar no G8 dessa Série C. E a sequência é boa, né? Volta Redonda em casa, depois um jogo fora contra o Maringá, que é a pior defesa do campeonato. Exato. Né? Então, assim, é uma sequência que dá pro Santa aí conquistar 2 vitórias. Enfim, não seria nenhuma surpresa, né? Volta Redonda tá bem mal, trocou de técnico recentemente. Maringá joga em casa, mas um time que toma muito gol, né? Então, se o Christian de Souza conseguir ali fazer com que o time tome um gol ou nenhum gol, o Santa deve fazer pelo menos um nessa péssima defesa do Maringá. Então, é uma sequência ali que pode colocar o Santa ali de fato na briga ou até dentro do G8 daqui 2 rodadas. Então, o Santa tá vivo, né? Então, o Santa tá com esses 3 pontos de hoje, né, a classificação da Série C de momento, o Santa é o 13º, mas ele só está a 2 pontos do Maringá, que é o time que fecha o G8. Então tá tudo em aberto, né? Aquele medo do rebaixamento já vai ficando mais para trás, né? Porque o time abriu 4 para o Anápolis, né? Então, se a primeira missão é não cair, Gabriel, que era o que muito torcedor falava, né? Depois dessa sequência negativa, já fez 7 pontos, né? Já fez quase metade do que precisa. Mas assim, dá para brigar por mais, né? Essa Série C, enfim, eu acho que essa Série C dá para todo mundo, tá? Enfim, o Maranhão tá no G8, por exemplo. É isso que você acabou de citar o que eu tava pensando agora, pô. O Maranhão 3 vitórias consecutivas, pô. Tá no G8, conseguiu aí esse momento do Testone, né? Que eu não, pô, desculpa, o Maranhão não é melhor que o Santa Cruz. Olha o próprio Ituano, tem uns times ali. O próprio, vamos ver, a gente duvidou tanto do Amazonas e ele estava bem com o Cristian de Souza. Ele vem a primeira derrota para um Figueirense que, vejamos, é um dos times frágeis dessa competição, é o time do Figueirense. E aí conseguiu vencer do Amazonas lá. Quem sabe aí essa saída do Cristian de Souza não deu uma degringolada nesse time do Amazonas. Tem muitas possibilidades. Eu acho que nesse sentido eu vejo sim o Santa Cruz podendo ter tranquilidade. Eu entendo completamente essa percepção. Não, vamos chegar nos 16 pontos. Lógico que tem que chegar primeiro, mas tem uma sequência aí bem favorável de jogos possíveis e acessíveis
para o Santa Cruz começar a olhar o G8 com um pouco mais de tranquilidade, mas sabendo de todas as dificuldades que vai ser um passo a passo, um trabalho demorado para o Christian de Souza, quem sabe aí, demonstrar, fazer o trabalho da vida dele, como eu tenho falado aí desde que ele chegou, que é a chance dele, né, de fazer o trabalho da vida. Se ele bota esse time do Santa Cruz desacreditado no G8, ele muda um pouco aí de patamar no mercado, na vida dele desse momento. Muito bem. Mais comentários aqui. O Daniel Ortega tá por aqui. Fala que nenhuma torcida chega perto da volúpia tricolor. Viva as repúblicas independentes do Arruda. O Ivan Soares fala que o time foi mal. O que valeu foi a vitória. Enfim. O BT Menezes fala que realmente que a conta inicial é 7 de 16, né? E o Júnior Silva fala que o time é ruim, mas vamos lotar a arena, empolgar esses caras. Vai que eles resolvam jogar bola. Vamos dar pressão até subir. Cara, muitos torcedores falam que o seu time é ruim na Série C, mas todo mundo é ruim na Série C, tá? Assim, esse é o ponto. Então um time que, por exemplo, tenha um diferencial, né? Tinha uma defesa muito boa, que tome pouco gol, já tá na frente de muito time. Né? Um time que consegue ser mais físico. Cara, o Maranhão ganhou do Botafogo esse final de semana, e o Maranhão é um time muito jovem, assim. Quase todo time tem no máximo 27 anos. Os caras correm pra caramba, né? Tem uma vitalidade que, pô, só isso na Série C ajuda, assim. Eu entendi porque o Maranhão melhorou, assim. Tá? Teve um técnico, né, que soube aproveitar isso. Mas, assim, é um time que corre, né? Você tem um time que corre na Série C já ajuda bastante, porque, tecnicamente, ninguém é muito superior a outro. Então, se você tiver um time mais físico ali, né, um time que consiga ter mais intensidade, pô, você pode se destacar nessa Série C. Então, se o seu time tem uma qualidade, uma qualidade muito diferente dos demais, seja um time que marca muito gol, ou um time que se defende muito bem, enfim, ou um time que é muito físico, ele pode se destacar nessa Série C, porque é tudo muito parecido, né? Então, qualquer detalhezinho a mais que um time tenha, pode fazer esse time ser alçado mais pra cima, tá? Então, assim, todo mundo é ruim, tá, galera? O time do Santa não é pior do que 90% dos times da Série C. Pode ser, sei lá, um Paysandu, um Guarani, aí tudo bem, mas de resto, é todo mundo muito igual mesmo, tá? Essa Série C tá muito nivelada e muito parecida mesmo, assim. Eu nunca vi uma Série C tão com times tão parelhos, né? Pode dar qualquer coisa nos jogos, porque a diferença não é tão grande não entre os elencos. Bom, mais alguma coisa sobre o jogo, Gabriel? Ou podemos ir para o campinho para a gente continuar avaliando? Podemos ir para o campeão, é isso mesmo. E só para ressaltar, acho que equilibrar a defesa e você ter um diferencial ofensivo. Veja o Ponte Preta ano passado, e não era nem o centroavante, o diferencial era o Elvis por muito tempo. O Náutico, o Paulo Sérgio, quando voltou, principalmente, foi o diferencial na reta final. Talvez o diferencial hoje do Santa seja o Ronald, que vem sendo o destaque ofensivo, mas quem sabe em algum outro momento seja o Patrick Alain, o próprio Regis, algum jogador desses aí que encare um bom momento nessa Série C, pode diferenciar aí o momento para levar a equipe mais para cima. Muito bem, mas antes do campinho eu tenho um recado da nossa parceira da Bet Nacional com o Vinícius Júnior. Ensinamentos do Vini Sênior. Se há muita ventania, busca a calmaria. A pausa tem poder. Quem aposta precisa saber a hora de fazer uma pausa. Por isso, Vini Sênior está aqui. Na Bet Nacional, você pode parar por um tempo ou se excluir se não estiver se divertindo. Jogue como sênior, com responsabilidade. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Proibido para menores de 18 anos. Muito bem, recado da Bet Nacional. Lembrando que a aposta é entretenimento, não é investimento. Tá? Troquinho do pão ali só para você se divertir. E, né, como disse aí o nosso querido Vinícius Júnior, né, equilíbrio, tá? Nada de meter os pés pelas mãos nas apostas esportivas. Bom, vamos por o campinho, começando pelo Thiago Coelho. Teve uma saída estranha no final do jogo, né? Quase entregava a paçoca, mas foi bem, no geral. Foi bem. Até ele fazer aquela, pô, eu tava decidido de botar Thiago Coelho, inclusive, melhor em campo. Porque assim, porque ele acabou sendo salvador naquela bola do primeiro tempo, em que ele defende no puro reflexo
muito bem, e eu não ia achar justo, assim, porque o Ronald acabou sendo esses gols, tanto na sorte, assim, pelo menos alguém que realmente trabalhou ia ser o Thiago Coelho, mas acabou que aquela farrapada acabou me dando um sustinho, eu acabei saindo dessa ideia e fiquei pensando, é melhor não elogiar nem mentalmente antes de acabar o jogo, espera, tem calma, e aí, ainda assim, boa partida, vai no verde claro ali pro Thiago Coelho, foi bem importante e decisivo no Santa Cruz, né? Acabou que aquela defesa ali no primeiro tempo foi muito importante, porque mudaria completamente a história da partida se ele não intervém tão bem no reflexo. Opa, tá no mudo aí, viu, Fábio? Muito bem, Gabriel. Vamos agora para a zaga, né? Tivemos o Eurico ali na direita, o William Alves e o Matheus Vinícius. Vamos lá. O Eurico, ele teve essa partida aí de lateral direito, o lateral que não avança, né? Acho que eu lembro de time jogando muito assim, na época, acho que o Muricy, num tempo aí de São Paulo, obviamente guardada a muitíssimas, as devidas proporções, mas assim, ficou muito o lateral defensivo, guardando bem aquela posição, e ajudou bastante o Santa Cruz ter uma boa segurança, e ele era o jogador que estava mais assim, que podia ter insegurança, né? Saindo da posição dele de zagueiro para ir para a lateral não é fácil, não seria simples para ninguém, e o Eurico acabou demonstrando aí boa partida, então também vai boa partida para o Eurico. Acho que os dois jogadores, o Eurico bem, o William Alves bem também, e o Matheus Vinícius vai para o razoável. O Matheus Vinícius, ele só vai destoar um pouco ali, porque assim, no primeiro tempo, principalmente, assim, a dificuldade dele de se livrar da bola, de tentar, dos chutões dele aparecerem com força, assim, irritou. Ele não foi o zagueiro maluco que faz pênalti em toda a partida que disputava, como ele foi no Pernambucano, por causa dos braços dele que estavam sempre nos piores lugares possíveis. Acabou sendo melhor nesse sentido, mas no primeiro tempo, principalmente, a dificuldade dele de tentar, né, um jogador que já teve bons lançamentos, que já conseguiu fazer alguma coisa, mas hoje os chutões dele, além de fraco, eram todos ruins e acabando nos pés dos jogadores da Inter de Limeira. Então vai para esse razoável, mas defensivamente ele apareceu bem em alguns momentos, por isso que vai esse razoável aí para o Matheus Vinícius. O Zé Mário, para fechar a zaga, aí vai para o laranja. Foi uma partida ruim dele, jogador que podia ter aproveitado, provavelmente, assim, duvido muito que ele siga no time titular depois dessa sequência de partidas ruins, e talvez aí o Alex Juan pedindo passagem nesse esquema do Cristo de Souza, então vai a partida ruim do Zé Mário, seguindo aí o problema dele, depois de fazer uma boa estreia, começou a cair, e hoje não tem mais ninguém na torcida que esteja com paciência para o Zé Mário. Bom, dupla de volantes, né? Pedro Favela e Silva. Vamos lá, essa dupla de volantes aí, eu tenho certeza que eu tenho enxergado algo que a torcida vai indo totalmente ao contrário, todo mundo, até o primeiro comentário é muito vermelho para o seu Silva, não vai ser muito vermelho para o seu Silva, para mim, tanto o Silva quanto o Favela vão me entregar aí um razoável, porque eles vão ter dificuldade de passar do razoável pela capacidade de entrega deles ofensiva, né? Não, perdão, Alan, não é vermelho não, é o amarelo para os dois. Vai para o amarelo para o Favela e o amarelo para o Silva, porque, enfim, são jogadores, os guerreirinhos, são os caras ali de batendo bastante, jogadores muito físicos, correndo o jogo todinho, enquanto tiverem em campo, estavam correndo. Sigo ressaltando, o primeiro gol só sai porque o Silva estava batalhando no meio campo. Se você não enxergar isso, se você tem que ser punitivo quando os jogadores falham, você tem que dar o braço a torcer quando eles ajudam em alguma coisa, principalmente no momento decisivo que é o gol. Então, assim, Silva, gente, vai com calma. Ele pode não ser nem para ser titular dessa Série C. Ainda assim, eu estou sentindo um drama muito grande da torcida, tá? A torcida do Santa Cruz às vezes pega uns dramas com alguns jogadores, e já era com Favela, e quando joga Favela e Silva, aí junto o drama, assim, tudo. Meu Deus, são os piores jogadores que eu já vi na minha vida.
assim, a torcida do Santa Cruz toda semana escolhe os piores jogadores da última semana. Assim, tá incrível como toda semana tem o pior jogador que eu já vi na minha vida na camisa do Santa Cruz. Veja, o time é ruim, tá? O time não é bom. Pode ser que você encontre nesse leva aí algum pior jogador que você já viu na história do Santa. Mas calma aí, pô, vocês também estão exagerados demais. Respira. Observa, os caras estão batalhando, os caras estão correndo, os caras estão tentando, lutando cada bola, e foram importantes sim para a partida de hoje, tanto Favela quanto Silva, só que eles não vão conseguir nunca nada melhor que isso, porque a dificuldade deles de dar um passo para frente é absurdo. Muito bem. E o Vitinho, jogando ali mais centralizado? O Vitinho, eu vou botar uma partida ruim para ele, tá? Eu acho que falta muito para ele ser o principal articulador. Eu acho que o laranja dele vai para uma partida ruim. Mas eu também consigo entender por que o Christian tentou com ele e não tirou também de campo. Porque é um cara aí Corre, né? Corre bastante, exatamente. Corre mais do que o Patrick Alain. E ajuda, acaba facilitando a vida. Se a bola já chega um pouco mais mascada, quando vai chegar na dividida do Favela e do Silva, é porque o Vitinho estava ali atrapalhando todo mundo que estava com a bola vindo de trás no ataque, na defesa da Inter de Limeira. Bom, vamos pro ataque, né? Começando pelo Ronald, participou dos 2 gols, né? Foi decisivo, claro, teve uma ajudinha lá do Saulo, mas pô, teve o primeiro gol, né? Foi o segundo gol, né? Na verdade, pô, ele ganha na disputa, né? Na velocidade ali, Exato. enfim, com o jogador da Inter de Limeira não foi fácil ali a fazer aquele gol, né? Exato. O mais difícil foi chutar no gol, né? Exatamente. O mais difícil vai ser essa parte, né? Chutar do gol. E aí, os 3 atacantes estão pecando nisso, né? Thiago Marques não chuta, o Everaldo não chuta, o Ronald chutou a escafofa e a bola entrou. Ele arriscou. Chutou a outra, acho que foi. Não dá nem para considerar o chute no segundo gol, mas acabou que acaba sendo importante. Eu ainda assim não consigo dar por exemplo, muito bem para o Honda. Eu acho que o bem, porque ele segue sendo um atacante mais perigoso do Santa Cruz no ano. Incrível, né? Ele só jogou a Série C. E ninguém ainda jogou mais do que o Ronald. Santa Cruz não tinha pontas no Pernambucano e tem dificuldade de centroavantes. E aí, no setor ofensivo, no geral, a gente vê o Ronald aí, hoje, decisivo, 2 gols para ele, vai no verde clarinho, né? Boa partida para o Ronald. Everaldo, eu já dei o braço a torcer, que ele tá melhor fisicamente do que eu imaginei. Ele realmente batalha, ele ajuda defensivamente, ele tem uma boa capacidade de tomar bola, então ele ajuda muito naquela pressão pós-perda, aquela pressão ofensiva que o Santa Cruz faz. Agora, reclama muito, tá? Que jogador assim chato, e eu acho importante o Santa Cruz ter isso. O Santa Cruz fazia tempo que não tinha esse tipo de jogador chato, e o Everaldo é muito chato. Ele tá empurriando a cabeça do juiz, tá brigando com o jogador adversário, tá reclamando de tudo. É o tipo de jogador aí que eu começo a ver com bons olhos, se apesar tecnicamente ele ainda não demonstrou, eu acho que ele tem demonstrado bons momentos fisicamente e também nesse sentido de liderança e de ser um jogador importante nesse ataque do Santa Cruz, mas vai ir para um razoável para o Everaldo. Acho que o razoável está de bom tamanho, sendo até bem generoso com ele, tá? Porque se fosse uma partida ruim, eu ainda estaria super tranquilo, mas acho que no conjunto da obra, um razoável para o Everaldo tá bom. E aí, para o Thiago Marques, aí para mim é o vermelho, muito ruim. Para mim é o pior jogador do Santa Cruz. Não à toa, ele apareceu tanto nos comentários, tanto nas redes sociais, quanto nos grupos de WhatsApp da vida. Primeira coisa que a gente aparece é os lances ruins do Thiago Marques, e difícil. Para mim, ele é um jogador que, pô, eu olho de verdade, já acho o Quirino menos pior que ele, mas no fim das contas eu não quero também Quirino, tá? É o que eu insisto tanto, assim. Pô, o Quirino não estava tão ruim quanto o Thiago Marques está jogando. Só que eu também não quero Quirino. Talvez o Santa Cruz precise de outra solução aí para jogar no centro do ataque, que não seja nem o Thiago Marques, nem o Quirino. Talvez seja o Heron e a torcida que tenha paciência. Realmente, eu acho que o Christian vai tentar, né? Acho que vai tentar aí achar o seu centroavante ou jogar sem, né?
também não seria nenhuma surpresa. Bom, jogadores que entraram no banco, foram 4 alterações, é isso mesmo? Alex Juan, Andrei, Léo Exato, Costa e Quirino? Não fez as exatamente. 5, né? O Não, não. Christian de Souza. Bom, Vamos vamos lá. começar pelo Alex Juan, que foi o mais elogiado, né? Muita gente pedindo ele como titular, enfim, você Isso. concorda? Eu concordo, não por ele ter mostrado alguma coisa tanto hoje quanto na última vez que entrou, mas por falta de combatividade do Zé Mário. Então, nesse sentido, ele vai para o razoável. Acho que não mostrou nada demais. Ele foi bem defensivamente. Eu gostei, inclusive, defensivamente do Alex Juan. Eu esperava mais dele ofensivamente. Acho que tem que ter um equilíbrio aí para ele demonstrar uma capacidade, principalmente para dialogar com o Everaldo ali na frente. Dos meio-campistas, vai outra dupla de amarelo, tá? E um amarelo que eu posso dizer assim, mas assim, um amarelo que é muito bom, principalmente o André. O André, eu acho que não deve ter levado nenhum amarelo desde que jogou no Santa Cruz, desde que chegou no Santa Cruz, tirando a partida da Vitória Cup, que foi um amistoso, que ele jogou 30 minutos. De lá para cá, ele não recebeu um amarelo sequer. Então, o amarelo do Andrei hoje, assim, é de a gente ficar feliz e tudo mais. Agora, repito, é um amarelo que não me engana. Eu sigo sem confiar nele fisicamente, mas eu já vejo torcedores do Santa Cruz aí já dizendo que Léo Costa e Andrei foi a melhor dupla de volante. Eu prefiro calma, prefiro respirar, olhar, dar um pouco mais de tempo e ver. No fim do dia, eu gostei, tá? Tanto do Léo Costa quanto do Andrei. Vejo coisas que eles têm capacidade de ir com a bola no pé que eu não vejo do Silva nem do Favela, mas ainda assim a dupla de volante titular tem uma capacidade física maior, e então vou com calma nesse movimento. Já o Quirino vai no vermelho, foi ruim. Só para não dizer que ele foi tão ruim quanto o Thiago Marques, mas ele segue muito mal, assim, tá difícil. Acho que ele precisa de um tempo sem entrar em campo, Quirino, para quem sabe voltar. O laranja, Alan, vai o laranja para Quirino mesmo. Só para diferenciar ele do Thiago Marques. Mas ruim, tá? Tudo ruim. Uhum. Ele só foi menos pior. Fez menos raiva que o Thiago Marques hoje. Muito bem. Time avaliado, jogadores. Antes do melhor em campo, avaliação do Christian de Souza. Vamos lá, boa partida. O invicto Christian de Souza, né? Repito, o cara tá bem, conseguiu levar o Santa Cruz para interromper. Então, boa estreia do Christian de Souza. O verde claro tá excelente aí para ele. E quem sabe aí, vamos tentar mais um invicto? Vamos tentar mais um invicto agora em casa, que é isso que o Santa Cruz está precisando. Reencontrar a torcida e dar uma alegria para ela. Pois é, né? Christian de Souza aí bem avaliado na estreia. E o melhor em campo? Vai ser o Ronald? Vou no Eurico. Vai no Eurico. A partida dele é mais difícil do que a do Ronald. É mais difícil, que ele ainda teve que defender, foi jogar improvisado na lateral, tem todas aí essas questões. Então, para mim, o Eurico hoje sai como o melhor em campo da partida. Muito bem, então o Eurico aí improvisado ali na lateral direita, melhor em campo. Avaliação feita, poucos verdes, né? Também dá uma noção do que foi a atuação. Não foi, tecnicamente, né, Gabriel? Não foi um primor, né? Não, foi um jogo ruim, mas outro jogo ruim dessa Série C, abaixo, dificuldade. Santa Cruz não teve articulação, não teve nada, mas assim, teve mais organização defensiva. E os 2 gols, assim, que a gente não pode fazer tudo, menos não ser sincero, que foram 2 gols, assim, com contribuição direta do goleiro adversário. Que, assim, não tem nenhuma normalidade em nenhum dos 2 gols do Santa Cruz. Então, é difícil a gente pensar assim, o Santa Cruz ganhou porque fez assim. Não, ganhou porque teve esse lado da sorte e defensivamente acabou indo bem. Muito bem, então avaliação feita aqui, alguns comentários, tá, da galera. O Flávio Meira fala que o melhor em campo foi o Saulo. O Santa tem que dar o bicho pra ele. O Saulo no final do jogo ele saiu correndo, né, pro vestiário. Ficou meio com vergonha ali, né? A atuação realmente foi muito ruim. Mas ele foi o goleiro do acesso da Inter de Limeira, tá? Acho que a torcida devia ter um pouco mais de crédito, né? Assim, ele tá lá desde o ano passado, enfim. A torcida vaiou com força, viu? O Pedro Cazé
fala que o Quirino conseguiu agregar, segurou bem a bola. O Dejãos fala que bota Renato de centroavante. O BT Menezes fala que bota Marquinhos, Everaldo e Ronald no ataque. Eu gosto disso. Velocidade aí. O Francisco Oliver tá dizendo que o goleiro do Santa dá muito rebote. Cara, se o seu goleiro pegar a bola nessa Série C, agradeça, viu? Porque os goleiros não estão nem fazendo isso. Antes dar rebote do que dar um rebote para dentro do gol, né? Que foi basicamente o que o Saulo fez hoje. Então, tá no lucro, viu, meu querido Francisco? O Pedro Santos tá por aqui, falou que o Biel tá parecendo um Viltrumita. Não entendi. Eu não sei o que eu vi o Trumita, Também não é da minha época não, viu, meu querido? Também por aqui o Eliege. O time tem que ter a garra do Ronald. Ronald realmente teve garra, né, ali nos gols. Gosto. É isso. Mais comentários aqui chegando no final. O Souza diz que o treinador é pior do que Claudinei. Mas já tem o mesmo número de vitórias que ele em um jogo, tá? Então... Exatamente. Eu vou discordar bastante aí do Souza, porque, pelo amor de Deus, Claudinei me quebrou. É isso. Valeu aí, Pedro Casé, nosso membro. Inclusive, quem quiser ser membro aí, tem a função aí no YouTube, né? Você vai estar apoiando o nosso projeto e, em contrapartida, vai ter destaque aqui na leitura de comentários. Também vai ter conteúdos exclusivos. Então, muito importante também para quem quiser e puder apoiar aqui o nosso projeto no 45 minutos. Recado final, Gabriel, aí sobre esse Santa. É isso, importante vitória, voltar a reencontrar esse sentimento. Torcida do Santa Cruz acho que estava pensando que nunca mais ia vencer nessa Série C, né? E aí, logo na estreia do Christian, consegue aí essa importante vitória e para chamar junto, né? Para chamar junto a torcida, porque próximo jogo é contra o Volta Redonda. Volta Redonda também está na parte de baixo da tabela, é um confronto direto, então o Santa Cruz precisa demonstrar em casa. Expectativa de casa cheia para o próximo jogo do Santa Cruz, terminando aí essa jornada da sexta rodada com importante vitória fora de casa. Muito bem. Palpite de público para o próximo jogo. Quanto você acha que vai dar? Vai dar uns 21 a 22 mil pessoas. Por essa média aí. Muito bem. Então, certamente mais de 20 mil torcedores aí para Santa e Volta Redonda pela 7ª rodada da Série C. Valeu, Gabriel. Grande abraço para você, todo mundo que interagiu aqui no chat. Valeu também para Alan Roberto, que esteve na direção e trabalhos técnicos. E é isso, tá? Talvez role, né, um raio-x da Série C essa semana. Vai rolar? Não sei. Então, ativa a notificação aí, tá? Porque se rolar, você vai ser avisado aí quando sair esse conteúdo do raio-x ou outros conteúdos também aqui do 45 minutos. Valeu, tamo junto. Até a próxima. Ótima semana para você.